Bom dia, meus amigos, tudo bom? Mais um domingo, graças a Deus, estamos ao vivo aqui com você para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a terceira aula da revista A Igreja Eleita. E hoje o tema é eleição e predestinação. Bom saber que você está aí conosco, né? Sejam todos muito bem-vindos. E nós já estamos agora, né, iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. Então, onde você estiver neste momento, já curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque nós iremos fazer a oração da fé para que Deus venha abençoar essa Escola Bíblica de hoje. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós, Senhor, entramos na Tua presença neste momento, Te glorificando, Te exaltando e dizendo, Senhor, muito obrigado por mais um dia, em que nós podemos, ó Deus, estar na Tua presença, estar falando das coisas que são inerentes ao Senhor. Eu Te peço, meu Pai, já nos perdoa, Senhor, por todos os nossos pecados e falhas, e que essa escola, meu Pai, essa aula de hoje, como eu sempre peço, meu Pai, o Teu Espírito a falar através de mim, diante do Senhor e diante dos meus irmãos que estão conosco, como apenas um canal para que o Senhor possa, meu Pai, impactar as vidas, transformar as vidas, fazer dessa pessoa uma nova criatura. Alguém cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito, e que se renda ao Senhor a cada dia. Então toma, meu Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, abençoa, meu Deus, toma o controle dessa aula de hoje, que seja tudo para a Tua honra, para o Teu louvor e Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós já Te agradecemos, para a Tua honra, Teu louvor e Tua glória, amém, e graças a Deus, amém. Então, meus irmãos, como é bom, né? Nós sabemos que o nosso Deus é aquele que está pronto para nos ajudar, é aquele que está pronto para fazer com que nós venhamos a ter uma vida melhor e diferente. Amém? Então já pega a sua revista, dá início à nossa aula, ok? Lição 3, eleição e predestinação. Nós estamos falando sobre o livro de Efésios, né? E o texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está lá em Efésios capítulo 1, de 4 ao 5. A verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Essa verdade prática é bastante interessante, né? Que diz, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Ou seja, tem que existir, né, essa fase, esse processo de perseverar. E você perseverando, com certeza, chegará a ter o grande dia de morar na glória com o Senhor, amém? E garantir a sua salvação. Aqui, nós iremos ler agora a leitura bíblica em classe, que está aí em Efésios, está no livro de Efésios. Nós iremos ler o capítulo 1, do versículo 4 até o 12, ok? 4 ao 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos pelo seu sangue a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória, que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua vontade, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as criaturas na dispensação dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós já vemos que aqui o próprio Deus, ele está nos orientando, ele está nos afirmando, como diz aqui no versículo 12, com o fim de sermos louvor para a sua glória. Ou seja, cada um de nós que nos voltamos para ele, cada um de nós que nos rendemos a ele, cada um de nós que abrimos a nossa mão da nossa vida para servirmos a ele, é um motivo, como diz aqui, para louvor da sua glória. Ora, então, nós entendemos que como Criador, ele se sente extremamente feliz quando ele vê que alguém que foi criatura está se tornando uma pessoa que passou a se tornar filho, que passou a ser considerada como filho. Assim, ele vai dando essa continuidade, de a cada dia, dando essa ordem ao Espírito Santo, porque essa ordem foi dada e ele está cumprindo muito bem, que é o quê? Fazer com que o homem se convença de que é pecador e de que ele precisa da redenção. Então nós vemos, meus amados, que Deus, ele quer que todos nós alcancemos a salvação em Cristo. Ele quer que todos nós venhamos a conseguir ser salvos. A predestinação, como fala aqui, é justamente aquela predestinação, mas que vem com uma condicional. Como é que eu posso ser predestinado? Desde quando eu aceite ao Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e meu único Salvador. Dessa forma, eu saio e de uma forma, de alguém que não tem compromisso com Deus para alguém que passa a ter o compromisso com o Pai. Amém? Então nós temos como objetivo geral dessa lição, que é informar que Deus soube de antemão, por meio de suas presciências, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Você pode justamente agora, mas você pode falar, eu já sou alguém que sirvo a Deus, eu já sou alguém que aceitei Jesus, mas nós temos que estar buscando isso a todo dia, porque a todo momento nós somos, como a palavra diz, que o nosso inimigo está ao derredor, esperando uma falha, uma brecha, para fazer com que nós venhamos a perder a nossa salvação. Então nós temos que estar vigiando e orando a todo tempo. Os objetivos específicos dessa lição são 3 que eu acho assim
extremamente relevantes, que o primeiro é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. A segunda, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E a terceira é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas. Então nós temos esses 3 pontos específicos, objetivos específicos, que nós iremos tratar deles, falar deles durante a aula aqui, ok? Então vamos lá para os comentários, para a introdução, que diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina de salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Nós temos como ponto central desta lição o seguinte: a eleição é segundo a presciência de Deus. A eleição é segundo a presciência de Deus. Por quê? Ele é onisciente, ele sabe tudo que nós estamos pensando, ele sabe tudo que nós iremos falar antes mesmo que nós viéssemos a proferir, ok? Então, ele sabe de todas as coisas, não tem como chegar e enganar a Deus sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre aquilo que nós estamos falando, das nossas intenções. Então ele sabe de todas as coisas. E ele sabe se eu e se você estamos dentro do plano que ele quer para eleger a salvação. Ok? O item 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus projetou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Mas aí você pode estar perguntando, como ele elegeu? Será que ele escolheu uns e não quis escolher outros? Ora, todos nós somos criaturas de Deus. Hoje, graças a Deus, passamos de criaturas para filhos de Deus. Mas aí, como que a gente deixa de ser criatura para ser filhos de Deus? Através, justamente, de nós aceitarmos a Jesus Cristo. A ponte entre nós e Deus está a pessoa de Jesus Cristo. Se eu aceito o Filho, automaticamente o Pai me aceita. Olha que legal. Se eu aceito o Filho, que é Jesus, automaticamente o Pai aceita. Porque o Filho, Jesus, é essa ponte, né? Esta ligação entre nós e Deus. Ele é quem nos dá essa redenção, essa transformação. Então é bastante interessante a gente entender isso. Agora vamos aqui para o item, o tópico 1, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. A primeira, em que fomos escolhidos. A resposta é em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro de todas as coisas, até falamos disso na aula passada. A segunda, em que tempo se deu essa escolha? E a resposta é: o tempo é dito como antes da fundação do mundo, ou seja, quando Deus estava planejando tudo, essa estava decidida.
ok? E a terceira, e qual a finalidade? E a resposta é, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 2. As condições da eleição. Agora vem as condições da eleição. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que proceder? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Sem exceção, é oferecida a todos. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Olha a condição. Olha a condição. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Você já se arrependeu? Você aceitou o Senhor Jesus Cristo? Começou? Irmão Arilson, mas eu não tenho fé. Eu não tenho fé ainda, não sei como adquirir a fé. Então aqui nós damos para você uma condição de ir lá no livro de Hebreus, e você lá vai entender direitinho o que é fé e como proceder. Mas como é que eu começo a ter fé? Como é que a fé vem até mim? A Bíblia nos ensina que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que está acontecendo agora? Você está ouvindo, apesar de estar me vendo também, mas é a palavra, você ouvir a palavra e você abrir o seu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ok? Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então nós entendemos que Deus, Ele olha para cada um de nós e aí Ele vê a intenção do nosso coração, como estão os nossos e pela, como diz aqui, graciosa obra dele. E não pelas nossas obras. Não, irmão, mas eu sou pastor, eu sou mulher de oração, eu sou evangelista, eu estou na rua. Nada disso. Ele está olhando as obras. Infelizmente, meus irmãos, a gente aqui, né, nós temos, infelizmente, por um lado, de alertar, né, de mostrar para você que às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas ainda assim, fazendo todas essas obras, elas estão com o coração longe de Deus. E pela presciência dele, pela onisciência dele, ele sabe disso. Então, tudo que nós formos fazer para Deus, em nome de Jesus Cristo, nós temos que fazer com o coração puro, com o coração inteiro. Que todas as nossas palavras, elas sejam, né, testificadas pelo nosso coração. Mas como é isso, minha palavra ser testificada em meu coração? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Como está o teu coração neste momento? Como está? Então, ou seja, você tem que estar, literalmente, todo dia, fazendo essa análise da sua pessoa, do seu coração. Como eu falei da vez passada, eu sei de mim, eu não sei de você. Então, a Deus, busque essa comunhão com Ele. Faça com que
literalmente você consiga estar ali, pertinho dele, ligado a ele, arraigado no exército dele, porque tudo isso vai fazer com que, pela gloriosa, como diz aqui, obra dele em Cristo, nós possamos ser eleitos, ok? O 3, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que significa santo, e santo significa separado do pecado, o adjetivo grego amomos, que significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Então, ou seja, ele vê tudo o que a gente faz. Ele vê todas as nossas atitudes. Nós, como muitas pessoas acham, eu vou fazer isso porque eu não estou vendo nenhum pastor, ninguém do ministério, não estou vendo nenhum irmão, nenhuma irmã da igreja, então eu estou fazendo aqui, ninguém vai perceber. Engana-se você, porque ele vê tudo. E daí ele vai começar a literalmente julgar se cada um de nós tem direito ou não a essa eleição para ser predestinado em Cristo para morar no céu com ele. Essa avaliação, esse temor, você sabe o que é temor a Deus? Ele é o princípio da sabedoria. Você quer ser alguém sábio? Tema a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer a Deus, que vai muito além disso. Então, ou seja, o temor, ele é literalmente o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser alguém sábio, tema. Renda-se a ele. Busque fazer aquilo que alegra o coração de Deus. Busque achar mercê aos olhos dele. E aí sim, com certeza, dentro dessa eleição, dessa predestinação, você estará incluído. O 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Palavras torpes, ok? O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Ora, se você falava esse tipo de palavras, não vai falar mais. Por quê? Porque agora você é um eleito e o teu linguajar tem que ser diferente. Ok? A tua postura tem que ser diferente. E aí ele continua. E ainda severas advertências contra a impureza, avareza e embriaguez. Ora, severas advertências contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Então, se você está dentro da casa de Deus e ainda pratica essas coisas, então você tem que realmente voltar, se arrepender de tudo isso e se converter de verdade. Porque só assim você estará dentro dessa eleição e predestinado em Cristo para a salvação. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação
até a glorificação final no dia de Cristo. Então, olha só, não obstante, somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Por que somente o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está aqui na terra. Ele está com a obrigação de convencer o homem do pecado. Mas, irmão Nilson, foi o pastor que falou comigo, foi as pessoas do grupo de evangelização. Poxa, eu passei, eu ouvi uma pregação, eu ouvi pelo rádio, assisti pela televisão, eu ouvi pela internet. Pode acontecer tudo isso. Mas cada um desses itens que eu falei só é o canal por onde o Espírito Santo fala. Nós, homens, não convencemos ninguém. Às vezes nós não convencemos a nós mesmos, imagina a você que está do outro lado. Então é por isso que eu sempre falo que nós temos que nos apresentar a Deus, como a própria Bíblia fala, como obreiros, né, que estão ali prontos e capacitados para falar das coisas dele. E sermos tão simplesmente um canal para que Deus fale, para que o Espírito Santo fale e você seja convencido de que tem que se arrepender, de que tem que se converter, de que tem que largar tudo aquilo que nós já falamos aqui, né, como a questão das palavras torpes e também sobre a questão da avareza, da impureza, da fornicação e da embriaguez. Então, quando nós abrimos mão de tudo isso, a palavra de Deus é clara quando diz, né, se nós quisermos seguir a Deus, nós temos o quê? Primeiro, abrir mão da nossa vida. Ora, se eu abro mão, eu estou largando tudo que eu fazia. E o segundo é tomar a minha cruz e seguir. Ou seja, e seguir a Jesus. Porque a palavra também nos diz que o fardo dele é suave. Então Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vai estar colocando peso nas nossas costas, ele vai estar tirando esse peso das nossas costas. Como que ele tira? Ora, perdoando os nossos pecados e fazendo com que nós venhamos a ser templo dele, ser igreja viva. Ou você acha que a igreja é lá onde você fica lá naquelas quatro paredes? Não, ali só é o templo onde os irmãos, onde a igreja viva se reúne para exaltar, glorificar e engrandecer a esse Deus. Então é por isso que precisamos, primeiro, do Espírito Santo, dar ouvidos a Ele. Depois, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, que a priori é o nosso advogado, e que o Espírito Santo pega e entrega para Ele para levar ao Pai. Então existe uma sequência, existe um processo para que todos nós venhamos a ter direito a essa eleição e a essa predestinação em Cristo. Ok? Vamos aqui para o item 2. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ora, o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Tudo planejado lá no início. Preparado lá no início. E assim, meus irmãos, nós conseguimos saber que há uma diferença entre aquele que está em Cristo e aquele que não está em Cristo. Porque foram decretados desde lá no início dos tempos, lá atrás. Você acha que o nosso Deus nos criou por criar? Não. Ele deu livre-arbítrio. Você o aceita ou você não aceita? Eu coloco duas portas e digo, essa vai para o céu e essa vai para o inferno.
Qual é o teu livre-arbítrio? Para onde você quer ir? Qual é a decisão que você quer tomar? Livre-arbítrio é isso, é escolha. Como eu falei da aula passada, quando você terminou o seu segundo grau, o ensino médio, eu vou fazer um vestibular. E você ali decidiu qual profissão você queria seguir. Ou não foi assim? Então, você usou o teu livre-arbítrio. Então, você literalmente deu um rumo para a tua vida. E espiritualmente falando, é esse poder de escolha, é esse livre-arbítrio que você tem que se agora avaliar para ver se você está se candidatando a essa eleição e a essa predestinação em Cristo para a salvação. Simples assim. Simples assim. Ok? Então, a predestinação. O termo grego, prorizan, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então veja, como diz assim, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho receberam a Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, meu amigo, minha amiga, sem você aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, se você não fizer isso, você não está predestinado a estar eleito para a salvação. Mas, irmão Arilson, e como é que eu posso mudar essa situação da minha vida? Simples. Aceite ao Senhor Jesus Cristo em teu coração como teu único Senhor e Salvador. Porque nós temos que confessar. E não somente confessar, nós temos que perseverar até o fim, segui-lo até o fim, aconteça o que acontecer. Mas eu estou passando por adversidades. Eu estou desempregado. Eu estou doente. Não interessa. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem. Nós estamos nesse mundo aqui por um tempo só. Diante de tudo que está acontecendo, essas notícias, só notícias ruins, só desastres, só pestes, só mortes, guerras, rumores de guerras. Isso aí já é uma anunciação que o Senhor Jesus Cristo está às portas. O Apocalipse já está praticamente se cumprindo. E tem muita gente ainda que está brincando, achando, não, eu já estou com 80, 60 anos e desde quando eu entrei para a igreja falam que Jesus está voltando. Então, se você pensa, mude o seu pensamento. Porque, como a Bíblia nos ensina, nem o próprio Senhor Jesus Cristo sabe
o dia que ele voltará. Só quem sabe disso é o Pai. E quando o Pai determinar e der a ordem, ele vai vir para buscar os seus. E aí a pergunta é: no dia do arrebatamento, você quer ir ou você quer ficar? A Bíblia nos diz que nós temos que ter ouvidos atentos, sensíveis à voz de Deus, e só vai ouvir a trombeta quem estiver ligado a Ele. Quem não estiver ligado e não estiver com os ouvidos sensíveis, vai ficar, meu amigo. E como diz aquele hino, vão ficar buscando, vão ficar querendo encontrar e vão falar assim: olha, aonde está aquele povo barulhento? Que quando estava acontecendo o culto, essas pessoas ficavam na casa deles e reclamando que a igreja estava com som alto, e reclamando como é que pode esse povo, todo mundo falando ao mesmo tempo, parece um bando de maluco. E depois desse grande dia, eles vão querer saber aonde estão esse povo barulhento. Somos nós que proclamamos o Evangelho, que procuramos disseminar a palavra de Deus, que procuramos levar a Cristo a outras pessoas. Nós somos esse povo barulhento. Eu sou, você é? E eles sentirão a nossa falta. Porque se com o Espírito Santo para muitos já é difícil, imagina sem o Espírito Santo, que é o que vai acontecer quando Jesus voltar e levar os seus. O Espírito Santo vai junto. E aí, meu amigo, minha amiga, nós entenderemos que realmente essa segunda chance vai ser oferecida. Mas realmente para aqueles que entenderem que só Jesus Cristo, só em Jesus Cristo há salvação. Os filhos, o 2 agora, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Ora, Ele nos adotou. Então vamos pensar juntos sobre essa questão da adoção. Foi lá no orfanato e adotou uma criança que estava lá. Talvez órfã, talvez largada pelos pais, mas estava lá. E você foi e adotou essa criança, mas você já tem filho também. Essa criança que você adota, você não tem que dar um nome a ela? Você coloca o teu sobrenome, a lei dos homens dá essa condição de você colocar o teu nome, o teu sobrenome no nome dessa criança. E ela vai passar a ter uma nova certidão de nascimento dentro da lei com o seu sobrenome.
E aí eu pergunto a você: você adotou essa criança? Ela não irá ter o mesmo direito do seu filho biológico? Ou você vai fazer distinção? Ou você vai fazer separação? Ah, eu vou comprar um presente, então comprar um presente melhor para o meu filho biológico e dar qualquer coisa para o meu filho adotivo. É assim que funciona? Então a gente sabe que não. Porque quando você adota alguém, você adota por amor. E da mesma forma o nosso Deus. Porque nós, gentios, fomos adotados por Deus por amor. E Ele nos dá o mesmo direito daqueles que Ele elegeu desde o início, lá, os judeus. Ah, não, mas quando Ele olha lá de cima, Ele vê os judeus, Ele vê o gentio. Não, Ele vê o povo dele. O povo, a nova criatura. Então, meu amigo, se nós fomos adotados, se nós fomos trazidos para o reino por amor em Jesus Cristo, nós teremos o mesmo direito de estar na glória com o nosso Deus. O nosso nome no livro da vida escrito está. E assim, esse direito é partilhado entre todos, porque nós deixamos de ser criatura e agora, através de Jesus, nós nos tornamos filhos e temos Deus como nosso Pai. Olha que bacana é isso. Olha que bacana é isso. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de acordo de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, o que a gente acabou de falar aqui. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar: Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Então, meu amigo, como nós estamos falando, nós, ao aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo e sermos aceitos e eleitos e predestinados pelo Pai em Jesus para a salvação, o que nós iremos ganhar com isso? O que nós acabamos de ler aqui. Nós teremos todos os direitos. Aquelas promessas dadas a Abraão, entre outras promessas. Então nós teremos todos esses direitos, porque agora nós somos filhos de Deus para a glória dele. Eu fico pensando que ele queria que todos o servissem. Ele queria que todos o aceitassem como seu Deus único e Senhor, como ele é. Único Deus, único Senhor, único Salvador, em Jesus Cristo. Mas há necessidade, alguns podem perguntar e arguir dentro do seu coração nesse momento: ora, para eu ir a Deus eu preciso de Jesus Cristo? E para eu ir a Jesus eu preciso do Espírito Santo?
Se você tem dúvida, a escola dominical é o melhor seminário. A escola dominical é o melhor momento de aprender. Por quê? Se eu não der ouvido ao Espírito Santo, que é Ele que me convence que eu sou pecador, e é Ele que faz com que eu me arrependa e me volte e abra a mão da minha vida e vá para Jesus, então, para eu ir a Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Opa! Então eu me arrependi, eu dei ouvidos e agora eu estou servindo a Jesus, eu aceitei Jesus e a ponte para eu aceitar Jesus foi o Espírito Santo. Ok, show! Agora, através de Jesus, que quando morreu na cruz e falou, está consumado, o véu se rasgou, agora eu tenho direito, olha só, agora eu tenho direito de ir a Deus direto, através do nome de Jesus Cristo. Você já parou para observar como se inicia uma oração? Né? Tem várias introduções, mas todas elas não faltam as frases. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo eu entro na tua presença. Em o nome de Jesus eu te peço isso. Em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, controla, toma o controle deste culto, toma o controle deste trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos guarda, nos protege, nos dá livramento. Não é assim? Então, esse processo, essa sequência é natural. Quando a gente acorda, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque eu acordei, porque eu estou de pé, porque eu estou com saúde. Ó Deus, abençoa em nome de Jesus o meu trabalho. Prospera a minha vida, abençoa meu casamento. Tudo é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Pai não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então, o que acontece? Você, literalmente, tem que aprender como tudo isso funciona. Tem que aprender como proceder. Tem que aprender como se portar diante dele. E você aprende isso assistindo aos cultos, assistindo às aulas de doutrina, participando das escolas dominicais e fazendo e participando, entre outros projetos dentro da igreja. O que for para você ficar feito, para você ficar mais próximo de Deus, faça. Faça. Por quê? Porque cada dia mais, como a própria Bíblia nos ensina, né? Quanto mais dado, mais é cobrado. Ah, Senhor, hoje eu estou aqui sentado, mas amanhã eu quero ser mulher de oração, amanhã eu quero ser alguém do ministério. Então, capacite-se, busque o conhecimento. Porque quando Deus vê que você buscou o conhecimento, aí Ele te capacita dentro do que você estudou e aprendeu, e aí Ele fala, agora eu posso pegar você e dar uma função para você. Porque muitos ainda falam assim dentro das igrejas. Por que fulano e não eu? Por que ciclano e não eu? Por que ela e não eu? Falar do outro é mole. Fazer o que ela faz é a diferença. Enquanto muitas das vezes você está dormindo, a pessoa está lá 3 horas da manhã de joelho buscando a Deus. Enquanto você pega a Bíblia para dormir, a outra está lá fazendo um seminário para aprender mais a fundo o que é que a Bíblia nos traz, que muitas das vezes não é falado em culto por força de tempo. Aprendizado. Aprofunde-se, mergulhe na palavra.
Então, o que faz você estar sendo eleito para uma função ou outra dentro da igreja é o teu compromisso com Deus. Simples assim. Mas, irmão Arilson, eu já estou aqui nessa igreja há 20 anos. E o irmão chegou ontem, tem um mês de casa e já está com uma função aqui dentro importante. Ao invés de você ficar falando essas coisas, fala assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe alguém para nos ajudar mais ainda a aprender sobre a tua palavra, sobre o Senhor. Se alegre com as bênçãos dos outros. Se alegre com as bênçãos dos outros. Dê glória a Deus pelas vitórias dos outros. Porque Deus, Ele não chama os capacitados. Então, o que Ele faz? Ele chama e Ele capacita. Segundo a vontade dEle. Ah, irmão Arilson, mas eu queria ser pregador, eu queria ser... Mas o teu dom, o teu talento é para ser músico. É para ser uma mulher de oração. E às vezes o pregador, ele também gostaria de ser músico. Gostaria de ser instrumentista. Mas ele não... Né, traz aqui para o irmão Arilson com essa voz de taquara rachada, que não toca por enquanto, né? Porque eu já comprei um teclado e estou aqui batalhando para aprender, para tocar um instrumento, porque eu acho muito bacana. Mas graças a Deus, Deus nos usa, nos deu um pouquinho, uma gotinha do dom da palavra, do ensinamento. Então, se você quer estar dentro do arado e fazendo mais e mais, busque capacitação, ok? Então vamos voltando aqui agora. A sublimidade, o item 3. O tópico 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bens espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Deu para perceber? As bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve condenação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e que outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Olha, entenda bem isso. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento. Você já se arrependeu dos seus maus caminhos? E a fé em Cristo Jesus. Você já o aceitou como seu único Senhor e Salvador? Segundo a presciência divina. Então, quando nós nos arrependemos e quando nós aceitamos a presciência de Deus, como diz aqui, a presciência divina já estava na condição de te eleger e te predestinar à salvação.
Agora ele vai ver esse processo, a continuidade. Até onde você vai? Ou você acha que quem aceita Jesus, quem professa a fé, não passa por problemas, não é provado? Você já parou para imaginar, vamos fazer uma analogia aqui, que quando você vai a uma entrevista de emprego, você conversa lá com a pessoa que está te entrevistando, ela te pergunta um monte de coisa, e naquele momento, você está disposto a tudo. Ah, olha, vai ter dias aqui que você vai ter que dobrar. Sem problemas. Sem problemas. Eu vou vestir a camisa da empresa. Eu quero trabalhar. Aconteça o que acontecer, eu quero aqui trabalhar. Ajudar a empresa a crescer. Ajudar a empresa a prosperar. Você fica disposto a tudo, ou não é assim? Ou você vai falar para a entrevistadora na hora, quando ela perguntar, se tiver que passar do horário, você pode passar? Você vai falar, não vou não, eu só vou trabalhar meu horário pelo o valor que vocês me pagam e mais nada. É isso que você vai falar? Ora, você vai dizer que você está disposto a aceitar todas as condições. E aí você sai de lá feliz da vida, porque estava fora e agora você foi eleito. E pelas tuas palavras, você foi predestinado a estar dentro daquela empresa. Agora você é uma pessoa feliz. Eu tenho um emprego, eu tenho um salário, agora eu posso comprar isso, aí eu posso comprar aquilo. Já começa a fazer, né? Ter a ideia de alguns sonhos serem realizados. E com Deus? Quando você aceita Jesus, você tem a condição de entrar para um exército eterno, aonde ninguém vai chegar para você e vai falar, olha só, pela crise eu vou ter que te demitir. Pela crise que nós estamos passando, eu vou ter que diminuir o quadro de servidores. Pela crise que nós estamos passando, eu não posso mais ficar com você. Então, a diferença é essa. Você foi eleito, você foi predestinado em Cristo a participar de um reino eterno. E persevere até o fim. Persevere para que você a cada dia possa ser mais usado. Porque na empresa, aqui desse mundo, eles entram como porteiro e se ele estudar, daqui a pouco ele está lá dentro com uma outra função, ganhando mais, sendo reconhecido. E quando ele estiver lá em cima, ele vai dar o testemunho dele. Eu entrei nessa empresa como porteiro e hoje eu sou um dos diretores. Como eu conheço alguns amigos, tem um amigo meu que ele era o garçom da churrascaria e hoje ele é o dono dessa churrascaria. Então, assim, a gente entra, quando aceita Jesus, nós entramos, escolhemos uma igreja para estar ali glorificando, exaltando ao Senhor, e todos nós somos membros, ou não somos? Estamos lá sentadinhos, ouvindo, participando, não é assim? Aí daqui a pouco, o Senhor, pela presciência dele, ele olha para o coração e fala, agora sim, eu estou vendo que ela está buscando atrás, que ela está correndo atrás de conhecimento, está estudando, participa, é fiel, é leal, tem compromisso, quer crescer, então é agora quem vai chamar sou eu. Aí daqui a pouco o pastor chega para você, irmão, irmã, vem agora fazer parte do ministério, vai ser lá do grupo de oração, vem ser o instrumentista, vem ser o pessoal do grupo de louvor. Não é assim?
Ou é a igreja toda que é do grupo de louvor? Ou é a igreja toda que são as mulheres de oração? Ou é a igreja toda que faz parte do ministério? Então é assim que nós conseguimos fazer com que Deus venha nos capacitar e nos dar a função. Mas tem que existir um querer. Ou você acha que eu estou aqui hoje numa condição de professor de escola bíblica dominical, superintendente da escola bíblica dominical da nossa igreja? É à toa. Veja quantos anos eu passei estudando seminário. Quanto tempo eu fiquei todo dia de meia-noite às 4 da manhã sozinho, subindo o monte, chovendo ou não. Eu não vou ficar aqui agora, até porque nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Mas se estamos nessa condição é porque fizemos por onde está. E Ele está dando, está capacitando, mas em compensação, por outro lado, está cobrando, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E Ele conhece o meu coração e sabe do temor que eu tenho em falar da palavra dele, porque com uma palavra a gente pode trazer um, mas também com uma palavra a gente pode afastar um monte da casa de Deus. E eu tenho muito temor a Deus por força disso, por isso eu busco estar arraigado no seu exército. Então vamos continuar. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a suma dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, todos os que vêm a Jesus, ninguém vem porque foi colocado uma faca no seu pescoço, meu amigo. Ninguém foi coagido por nada. Então, ou seja, você vem a Ele, você é atraído, né? São atraídos a Ele. Mas atraídos como? Como é que eu sou atraído para Jesus? Ora, se você está numa vida toda errada, as sanções que você terá são sanções duras. Você pode ir preso, ficar lá dentro lá tantos anos, perder esses anos de vida. Você pode, né, estar envolvido aí com coisas erradas e até colocar a tua própria família em questão também. E quando você vem para Jesus, as oportunidades são diferentes. Ao contrário do que muitos pensam, você vai ter liberdade. A Bíblia é clara quando diz que você vindo, toda a tua família também pode ser salva. Olha que bacana. A Bíblia nos ensina que temos duas opções, como a própria Bíblia fala. Eis que ponho diante de vós bênçãos e maldições. O que você vai escolher? A Bíblia nos diz que por causa da minha desobediência, a minha quarta geração vai ser penalizada por isso. Meu filho, meu neto, meu bisneto e meu tataraneto. Pessoas que, neto e bisneto, graças a Deus os meus me conhecem, mas talvez os bisnetos não vão me conhecer. Mas ainda assim, pela desobediência minha hoje, eles vão sofrer sanção. Olha só. Mas a Bíblia também diz que se eu obedeço,
A minha descendência vai ser abençoada por milhares e milhares de tempos. Quem é Abraão para a gente? Não é o pai da fé? E hoje, se nós estamos em Jesus, servindo a esse Deus, não foi porque o próprio Deus falou com Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, a areia do mar? E quem consegue contar isso? E quantos anos, quantos séculos viveu Abraão atrás? E nós ainda estamos sendo abençoados por causa da obediência dele. Olha que bacana. Reflita sobre isso. Olhe para os teus filhos, para os teus netos. Olhe para o futuro deles. Se você quer seus filhos abençoados, obedeça hoje. Mas, irmão Maurício, eu estou numa situação que eu já não sei o que fazer. Então eu vou falar para você o que você tem que fazer. Se você ainda é alguém que não aceitou Jesus, o aceite agora onde você está. E aí a tua vida vai começar a mudar. Ninguém está dizendo aqui que o mudar de vida é que agora você, se não tinha casa, vai ter. Se você não tinha carro, vai ter. Coisas materiais. Nós estamos falando de bênçãos espirituais. Ok, meu amigo? Não confunda as coisas. Bênçãos espirituais. Riqueza é lá em cima. Ok? Você quer a sua casa? Tem um monte de morada feita por Deus esperando por nós na eternidade. Ok? Você quer saúde? Lá ninguém vai adoecer. Você quer paz? Lá nós não teremos violência, não teremos nada que vai nos afligir, porque nós já estaremos numa outra situação, vivendo dentro da cidade santa. Ok, meu amigo? Então, pare para pensar e veja se até agora, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, se você não está perdendo tempo, mas nunca é tarde. Ok? Vamos à conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então nós entendemos que quando ele disse está consumado, aleluia, ele decretou ali, ele assinou ali, que ele comprou a mim e comprou a você com preço de sangue. Dolorido, sofrido, que ele passou por tudo aquilo que, sendo crente ou não, com certeza todos já assistiram os filmes falando sobre a vida de Jesus. A via dolorosa, a crucificação, cuspiram, bateram, prenderam, colocaram ali coroa de espinhos. Às vezes a gente aqui se machuca com um negocinho de nada, já um Deus nos acuda. Imagina colocar uma coroa de espinhos, apanhar da forma que ele apanhou, maltratado como ele foi. E no final, com aqueles pregos ali nos pés e nas mãos, ele ainda pede para o Pai perdoar porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E ainda diz está consumado e morreu, ou seja, ele comprou a gente, ali a natureza se rebelou, o véu se rasgou e hoje nós estamos aqui, sem precisar matar animais para expiar o sangue, porque o sangue de Jesus foi expiado. Então ele não deu a vida à toa, ele não deu a vida por acaso, ele deu a vida dele que para pensar e fala assim, poxa, realmente Jesus fez muita coisa por mim. E o que eu tenho feito para agradar a Ele? O que eu tenho feito para retribuir isso que Ele fez por mim?
Pare, pense. E veja se não vale a pena você ser alguém que tem um espírito de gratidão. Gratidão. Esse é o espírito que nós temos que ter sempre. Ah, irmão Arilson, mas eu sou juiz, eu sou promotor de justiça, eu sou do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, eu sou presidente da República. E daí? Agora eu vou falar que nem o nosso presidente. E daí? Para o Senhor Jesus, você é um servo. Para o nosso Deus, você é um filho. E você pode ter o status que você tiver, mas você ainda é um simples mortal aqui nesta terra. Ah, mas eu sou presidente da República, mas eu sou diácono na minha igreja. Você vai ficar na porta, recebendo as pessoas, levando água lá para o ministério e recebendo as pessoas e fazendo com que o culto ande, corra, sem acontecer nada. Saiu da igreja, aí eu volto a ser presidente da República. Não tem privilégios, meu amigo. Não tem privilégios. Da tua função aqui fora para a tua função dentro da igreja. Ok? Pense nisso. Tá bom? E assim nós chegamos ao final de mais uma escola bíblica. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco, a todos que de alguma forma estão nos ouvindo, mesmo nos dias que vão passar e você pode parar para assistir essa aula. E quero dizer a você que eu sou grato e feliz a Deus por estar fazendo esse trabalho. E quero só replicar que eu não estou fazendo nada além da minha obrigação, que é ensinar a palavra, que é divulgar a palavra, que é fazer com que você entenda que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? E eu quero dizer para você também, nós estamos com um canal no YouTube chamado Canal de Estudos Bíblicos. Dessa aula, a primeira e a segunda já estão lá no canal. Você pode acessar, no YouTube, Canal de Estudos Bíblicos. E aí você vai ver lá, que nós só trataremos das coisas de Deus. E também será colocado lá o projeto que nós iremos começar da leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Ok, meus amigos? Então, acesse aí. Eu vou deixar, aqui na hora que eu for subir esse vídeo para o YouTube, eu vou deixar lá uma cartela dizendo como você pode acessar o nosso canal, se inscrever no nosso canal, porque o nosso canal crescendo, daqui a pouco tem uma semana ou 3 ou 4 dias que eu fiz esse canal, mas o nosso canal crescendo ao vivo pelo YouTube, porque tem algumas regras a cumprir. Então eu peço a você, acesse o nosso canal de Estudos Bíblicos, se inscreva lá e venha com a gente, nos ajude a crescer, porque quanto mais a gente crescer, mais pessoas nós vamos alcançar, ok? Então nós estamos preparando outras coisas aí, que a cada gravação, a cada aula, a cada trabalho a gente vai estar divulgando para você, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. A cada dia você entender que nós temos que buscar estar mais comprometidos com Ele, ok? Então feche seus olhos que nós iremos fazer a oração de encerramento e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós, Senhor, entramos na Tua presença, mas nesse momento para Te louvar, Te agradecer, meu Deus, e dizer muito obrigado por esses momentos que tivemos aqui, Pai, falando da Tua palavra,
falando daquilo, meu Pai, que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Abençoa cada um, meu Pai, que participou conosco, independente de localidade. Dê a paz a cada um deles, meu Pai, aquela paz que o Senhor nos diz na Tua palavra. Abençoa, meu Deus, a nossa vida, a vida dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, esse trabalho. Que nós venhamos a poder, ó Deus, a crescer muito nesse trabalho para alcançar outras almas, para levar o Teu Evangelho, meu Pai, aos quatro cantos desse mundo, como diz a Tua palavra, para que nós venhamos a cumprir o ID. E é para isso que eu estou aqui, Senhor. Quero Te louvar mais uma vez e dizer, Pai, muito obrigado. Nos dá, ó Deus, um excelente restante de dia e uma excelente semana, cheio da Tua presença, guardados pelo Senhor. Não só nós, mas a nossa família, extensiva aos nossos amigos. Pai, eu quero também Te pedir por todas as pessoas, meu Senhor, que perderam entes queridos com esse coronavírus, Senhor. O Senhor é Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Visita, meu Deus, ó Espírito Santo, assim, consola, meu Pai, o coração dessas pessoas, dê paz, dê alegria, e que elas entendam que tudo aqui é passageiro, que tudo aqui tem um tempo determinado, mas que quando nós formos chamados, nós possamos, ó Deus, estar num lugar separado, como diz a Tua palavra, esperando o grande dia da Tua volta. Por isso eu entrego as nossas vidas nas Tuas mãos, já Te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um que participou com a gente. Em o nome de Jesus. E no próximo domingo estaremos aqui com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical dessa revista A Igreja Eleita. Até domingo que vem.